Meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos nossos amigos e os alunos aí da nossa escola, a nossa escola bíblica dominical aqui para todos, do nosso canal, os nossos amigos que têm estado conosco, né, durante esse tempo, todos esses tempos a qual nós temos aqui postado as nossas aulas. Quero aqui agradecer especialmente, um agradecimento especial aos nossos amigos aí que têm assistido o nosso canal aí, aos quase 1.400 pessoas aí estão nos acompanhando no nosso canal aqui. Muito obrigado por você estar junto conosco, e quase 300 pessoas aí inscritas também no nosso canal. Quero aqui desde já te agradecer a cada um que tem estado conosco, deixado o seu like, deixado o seu comentário, que tem passado aí, né, todos os dias, pessoas se inscrevendo no nosso canal, pessoas deixando o seu comentário, deixando o seu like. Então, muito obrigado aí por você estar conosco. Hoje nós estaremos estudando, né, voltando aqui para a nossa lição. Já fez os agradecimentos antes disso também, né, os nossos amigos aí que têm nos acompanhado, os nossos amigos que têm dado uma força para nós estarmos aqui sempre fazendo esse trabalho, divulgando a palavra de Deus. Então, agradeço a todos de coração mesmo, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Vocês estão nas minhas orações. Não confesso que não sei o nome de todos, não dá para dizer o nome dessas quase 1.500 pessoas aí, mas muito obrigado por cada um de vocês. Mas vamos lá, voltando aqui, né, para a nossa lição, que é o mais importante, né, que nós estamos aqui. Nós estamos estudando, né, as cartas anônimas aos Hebreus, carta anônima aos Hebreus. Nós estamos falando a respeito desse assunto maravilhoso que é a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. É essa lição aqui, ó, né, vocês já têm visto aí. Nós já estamos quase encerrando, nós estamos agora na lição de número 9, a qual nós iremos estudar agora. Alguns professores aí já postaram as suas lições, mas nós estamos aqui, né, compilando aqui os nossos comentários para poder, terminamos, né, agora vamos aqui colocar o nosso comentário aqui para estar aí ajudando a cada um de vocês. Mas vamos lá, a lição hoje é a lição de número 9. O assunto da nossa lição é o contraste na adoração da antiga e nova aliança. Então há um contraste aí, né, entre a adoração da antiga aliança com a adoração na nova aliança. Engraçado que muitas pessoas acham que adoração é a mesma coisa que louvor, né? Que adoração é louvor, mas não é. Sabemos que a adoração ela vai além de apenas você louvar. O louvor, ele faz parte da adoração, ele está incluído dentro da adoração. É um dos mecanismos que adoram a Deus, mas a adoração, ela é além de louvar a Deus, de abrir a boca e apenas cantar. Adorar é o que Romanos capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, verso 1, ele vai falar prestar o culto, né? O culto racional a Deus. E o culto racional a Deus, ele não é apenas somente com a mente. Ele inclui aí o corpo, alma, espírito. Ele engloba o ser humano em si, que apresenta o seu corpo em adoração a Deus, que é o culto racional, que nós iremos falar esse contraste aqui. Mas vamos lá, entrando aqui na nossa lição, para a gente fazer o nosso comentário aqui na nossa lousa, que hoje está bem interessante, né? Esses dois mosaicos que nós fizemos aqui, né? Contraste da adoração na antiga aliança. Essa é a nossa lição de número 9. Texto áureo vai dizer assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso 22. Então, para que houvesse essa remissão Jesus, ele derramou o seu sangue para pagar pelo nosso pecado, porque o nosso pecado diante de Deus, nós estávamos condenados, né? Porque lá no princípio, quando o homem pecou,
quando o homem pecou, certamente a morte foi impetrada ali por Deus. Deus falou, olha, certamente morrerá. Então o homem veio a pecar. Então, para que houvesse essa remissão de pecado, haveria ou teria que haver um derramamento de sangue. E esse sangue não poderia ser somente o sangue do animal, a qual estava acontecendo aqui no culto, né? Nesse culto aqui, ou nessa adoração, nesse templo, na primeira aliança, aonde se derramava o sangue do animal e apresentava ali no Santo dos Santos perante Deus. O sangue derramado para vir cobrir, porque apenas cobria o pecado daquele povo. O sacerdote, o sumo sacerdote, o sacerdote entrava no lugar santo e o sumo sacerdote entrava no Santíssimo com sangue uma vez por ano, sendo que no santo lugar aqui ele prestava culto todos os dias, trocando o pão da propiciação. Nós vamos entrar aqui, bastante detalhes, né? O altar do incenso, o pão da propiciação. Então tinha vários objetos de adoração a Deus aqui dentro do Santíssimo aqui e no lugar santo, até mesmo aqui do lado de fora do pátio, aonde havia aquela pia, aonde o sacerdote, né, aqueles que entravam dentro do santo aqui, do santuário aqui do lugar santo, eles tinham que se lavar, mas porém eles ofereciam primeiro o sacrifício e entrava com o sangue para oferecer lá dentro do Santíssimo ali uma vez por ano. Mas vamos lá, a nossa verdade prática, ela vai dizer assim: a eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. Então olha só, enquanto a primeira aliança ela estava fundamentada nos utensílios, né? Nos utensílios, ela estava firmada no cordeiro ali que era imolado, no animal mesmo, do sangue do animal, porque essa aliança ela foi formada, a aliança aqui do tabernáculo, a aliança aqui desse lugar santo, né? Desse lugar de adoração, ela foi formada durante ali quando o povo saiu do Egito. Então quando o povo saiu do Egito, Deus ele propôs ali que o povo matasse, né? Que Moisés trouxesse um bezerro ou um carneiro, um animal ali, matasse e eles comessem, fizessem aquela Páscoa antes da saída. Então eles mataram, imolaram aquele cordeiro e a sua carne eles comeram e o sangue, eles pegaram o sangue para poder passar ali no vergalhões das portas ali do povo judeu, para que quando o anjo da morte passasse, né, o povo ali ficasse debaixo do sangue, ou fosse protegido ali do sangue, pelo sangue da morte ali, do sangue, protegido pelo sangue, porque o anjo da morte iria passar ali. E o povo ali do Egito sofreu, né, aquela condenação, né, ou aquela praga, ou aquela peste a qual foi direcionada ao povo ali, foi a última, né, para a saída do povo. Então o povo judeu, eles formaram aquela aliança de sangue ali, do sangue do animal. Então essa aliança aqui estava formada baseada no sangue. Porém a nova aliança, ela está baseada, ou ela está formada, ou ela foi formada, foi feita, foi impetrada aqui no derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Enquanto aqui somente cobria, aqui houve remissão, remir, pagar o preço, né? Cumprir todo o sacrifício, tudo aquilo que era necessário ao sacrifício, que aqui era um sacrifício imperfeito, aqui Jesus cumpriu com o seu sangue, com o seu corpo, e ele desceu ali à sepultura e ressuscitou ao terceiro dia. Então o que firmou a aliança, a nova aliança, foi o derramamento do sangue de Jesus naquela cruz, que é uma aliança também de sangue. Vamos lá, continuando aqui, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 9, verso de 1 a 5, depois o 14, o 15, 22 e o 28. Tá meio pulando aqui, né? Mas vamos lá. O primeiro. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa, e os pães da propiciação, ao que se chama santuário.
Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama os Santos dos Santos, que era essa parte, enquanto aqui era o santo. Você vê que o escritor ele não comenta a respeito do pátio, aonde era liberado para todos entrar. Porém, aqui era somente o sacerdote, entrava todos os dias ali com o incenso, né, e com os pães da propiciação para trocar. Todos os dias tinha que ser trocado aquele pão da propiciação, mas no lugar santíssimo, que era o Santo do Santo, havia uma separação, que era o véu que separava a presença do Altíssimo, né, que aqui era uma vez por ano que a presença do Altíssimo se manifestava, né, e ele só entrava ali uma vez por ano, aqui nesse lugar. Então ali você passava a espargir o sangue nas paredes, no altar. Então fazia uma verdadeira, vamos dizer assim, né, uma lavagem mesmo completa com o sangue. Então no Santo dos Santos era apenas uma vez. Ter quarto aqui, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberto de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Verso 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Ou ao Deus vivo, que é uma pergunta, e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa de herança eterna. Verso 22 agora, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado uma vez, vindo depois disso morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então olha só, está ordenado, né? Então como está ordenado ao homem morrer uma única vez, também Cristo voltará novamente essa única vez para poder buscar ou salvar, vamos dizer assim, que na verdade a aliança ela foi cumprida, porém a promessa de buscar o seu povo ainda não se cumpriu. Mas Jesus voltará assim também como Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecados aos que o esperam para a salvação. Por que ele fala isso? Porque Cristo, na sua morte e ressurreição, né, ele levou sobre si, como diz lá em Isaías, ele levou sobre si, né, ele levou sobre si todos os nossos pecados, ele tomou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Então, na sua volta, ele virá. Como ele é, assim como ele é, nós os veremos. Então, por isso que o texto vai dizer isso. Agora, vamos lá na nossa introdução. Aí nós comenta aqui, né?
e já encerra, porque o assunto ele é bem interessante, mas porém não tão difícil assim para nós, né, perder muito tempo no comentário aqui. Introdução. Ao falar do tabernáculo como local de culto na antiga aliança, o autor sagrado detalha alguns dos seus principais utensílios. Ele mostra que tem em mente o culto, quanto usa a palavra grega latreia. Essa palavra é usada em outros trechos com o sentido de adoração ou serviço sagrado. É perceptível que a doutrina do sacerdócio de Cristo domine boa parte da epístola, e muita coisa que foi dita sobre o assunto é enfatizado novamente aqui. A intenção é constatar a antiga adoração prestada pelo sistema sacerdotal da antiga aliança e o serviço prestado por Cristo no tabernáculo eterno da nova aliança. Então olha só, então há aqui esse contraste, né, como o escritor ele está comparando a adoração aqui na antiga aliança, né, e a adoração na nova aliança. Então o significado aqui da adoração, que nem eu coloquei, não é apenas você louvar a Deus, como alguns fazem, achando que ali ele já está prestando, ele está prestando a sua adoração a Deus. Então a adoração a Deus não é apenas isso, não é apenas louvar, cantar igual no Antigo Testamento, né, eles louvavam com harpa, com símbolos, com canto, com palmas, eles louvavam a Deus dessa forma, né? Mas a adoração ela vai além disso, a adoração vai além de um simples louvor. A adoração no Antigo Testamento ela exigia muitos significados aqui e muitos objetos que participavam da adoração a Deus. Então cada um dos utensílios que fazia parte aqui desse tabernáculo, né, que era o tabernáculo de adoração na antiga aliança, ele tinha um significado. Então, como nós estamos vendo aqui, né, existiam alguns objetos aqui dentro. A pia, né, a pia de purificação, era um lugar também de adoração, que ali tinha todo um ritual. Então a adoração no Antigo Testamento era uma adoração ritualística, né? Era uma adoração com rituais. O altar aqui para o sacrifício, aonde levava-se o sacrifício de adoração. Nós vimos aí alguns exemplos, né? Tanto, nós vemos o primeiro sacrifício feito ali no Antigo Testamento, quando o próprio Abel e Caim, né, Abel sacrificava dos seus animais e Caim sacrificava no altar que eles tinham criado ali, ou tinha feito, né, em adoração a Deus. Cada um oferecia o seu sacrifício, e Abel oferecia o seu cordeiro, o seu animal. Já Caim não, Caim oferecia da sua colheita, dos frutos da terra, a qual ele colhia ali. E você vê ali, né, outro exemplo ali, o próprio Abraão. Deus pede para Abraão pegar o seu filho e levar ele para ser sacrificado ali no Monte Moriá. Então você tem mais um exemplo de adoração ali, né, naquele altar. Então a pia, o altar, né, eram objetos aqui que fazia parte aqui do culto em adoração no Santo dos Santos, né? Vamos aqui para nós ver aqui os objetos aqui, os utensílios, né, que faziam parte aqui. O culto e seus elementos na antiga aliança. O primeiro tópico aqui. O culto e seus utensílios. O autor demonstra profundo conhecimento sobre o culto na antiga aliança, quando fala do tabernáculo e dos seus utensílios. Ele tem em mente as duas principais divisões do antigo santuário, o santo lugar e o santo dos santos. Na descrição que ele faz do primeiro compartimento, o santo lugar, estava o candelabro. Olha só, aqui nessa parte aqui, né, ele tinha alguns utensílios que fazia parte da adoração diária, ou do culto, né, de adoração a Deus diária. Então sempre havia, né, diariamente entrava o sacerdote aqui nesse lugar
para poder oferecer um culto ali de adoração a Deus. Aqui o sacrifício era feito uma vez por ano, porém aqui se entrava ali com os pães da propiciação, né, que aqui nós vemos no lugar santo estava o candelabro, né, que era acendido pela sua, trocava-se ali colocando o azeite da unção, o azeite ali que acendia aquele candelabro, né, que era colocado, e a mesa dos pães que era colocado todo dia, que colocava aquele pão asmo, né, pão sem fermento, que simbolizava aí, né, que tinha o seu simbolismo aí, e já no segundo compartimento, o Santo dos Santos, que era separado do primeiro por uma cortina. O autor cita a Arca da Aliança, que estava aqui nesse compartimento, que simbolizava a presença de Deus, era a Arca da Aliança, e o incensário de ouro. Segundo aqui, o culto e seus oficiantes e liturgias. Há toda uma simbologia nesses utensílios do antigo culto, como demonstra a tipologia bíblica. O candelabro representa o testemunho do povo de Deus. Então olha só, o candelabro, né, que ficava, né, no lugar santo ali, representava o testemunho. Representa o testemunho do povo de Deus, a mesa dos pães da propiciação, a comunhão com Deus, o altar do incenso, a oração, e a arca do concerto, a presença de Deus. Todavia o autor não se detém nos detalhes. Olha só que coisa interessante. O que me chama a atenção nesse ponto aqui, que esses utensílios, todos eles, tinham um significado para o sacrifício vivo que viria posterior a isso, né? Então esse culto que era feito aqui nesse santuário, ele apontava para Cristo, porque todo o sacrifício que Jesus fez, ele deixou isso daqui obsoleto, porque hoje não se sabe mais, não se tem mais a arca, porque aqui a arca simbolizava a presença de Deus, né, que era um dos objetos ali mais importantes, porque uma certa feita, né, o povo ali que invadiu Jerusalém, ou que combateu ali com os judeus, né, roubaram ali ou levaram a arca, os filisteus, né, levaram a arca e ficaram com a arca um certo tempo. Porém, essa arca, ela simbolizava a presença de Deus. Então você vê que a presença de Deus tinha sido roubada, porém os demais utensílios, eles estavam lá, mas a presença de Deus, ela tinha sido roubada. Porém, esse santuário, né, ele perde o valor, porque Cristo agora, ele fez o sacrifício maior, que era entrar não nesse santuário, porque Cristo, ele jamais entrou nesse santuário. Cristo, ele jamais participou desse culto dentro desse santuário. Cristo jamais ofereceu sacrifício terreno dentro desse santuário. Cristo, ele entrou com o seu próprio sangue, mas não nesse santuário, mas naquele que era o verdadeiro, porque esse aqui era apenas um símbolo daquele santuário que estava lá no céu, ou que está lá no céu, aonde Cristo entrou uma única vez, né? O texto vai dizer que Cristo, ele entrou no Santo dos Santos lá no céu uma única vez. E olha só que coisa interessante, Cristo, ele entrou lá, né? Ele entrou, mas porém ele ainda não saiu. Ele ainda está lá. Então Cristo ainda está no Santo do Santo. Porém, esperamos a hora. Nós estamos esperando a hora dele sair, porque aqui acontecia uma vez por ano, né? O sumo sacerdote, ele entrava no santuário, ou no Santo dos Santos, atravessava tudo isso daqui, o pátio, atravessava o santo lugar e entrava ali no Santo dos Santos. E ele ficava um tempo ali oferecendo o sacrifício. Porém, o sumo sacerdote terreno, ele oferecia sacrifício pelo povo, né, pelas tribos que rodeavam aqui o santuário, né, mas ele oferecia o sacrifício pelas tribos, mas também oferecia sacrifício por ele mesmo. Mas ele ficava um tempo lá dentro prestando culto lá dentro, né,
Porém, nas suas vestes estavam alguns sinos, havia algumas coisas ali na sua veste que dizia que ele estava lá dentro. E quando ele se mexia, né, por haver alguns sinos que estavam em volta da sua roupa, por ele se mexer, eles sabiam quando ele saía, ele estava se mexendo e quando ele ia sair. Porém, Cristo entrou, Jesus ele entrou lá, né? Jesus ele entrou no Santo dos Santos, mas não nesse terreno, o de lá do céu. E ele, uma hora, ele vai sair. E nós estamos esperando ele sair de lá, porque a hora que ele sair, ele vai vir para buscar o seu povo. Então vamos lá, voltando aqui, a gente já vai comentar a respeito, né, desses significados aqui, e a gente já vai, né, para o término aqui. Segundo tópico aqui, a eficácia do culto, né? Vamos lá, a eficácia do culto da nova aliança. Nós comentamos, né, a respeito que todos os objetos aqui, né, do culto da antiga aliança, todos os objetos aqui que fazia parte aqui do tabernáculo, a pia, o altar, o altar que tinha ali do pão, a mesa, né, que estava lá dentro, o candelabro, a mesa ali que tinha o propiciatório, ou a arca, né? A arca da aliança que tinha o propiciatório, o outro candelabro que ficava lá dentro, né? Então todos esses utensílios faziam parte, mas só que tinha uma coisa, faltava uma coisa aqui que não ficava aqui dentro, que era o novilho, né? Que precisava, sem esse novilho não havia ali, não havia um complemento ali da adoração ou do culto que era feito nesse santuário. Então precisava pegar um novilho, né, um novilho de 1 ano e levar ali para o santuário ali para ser imolado, para que o seu sangue fosse levado dentro do Santo dos Santos. Porém, esse era o objeto, todos esses objetos aqui eram os objetos de adoração. Mas, porém, para que o culto da antiga aliança viesse a acontecer, teria que haver um ritual e o uso dos utensílios no tabernáculo. O sangue de um animal teria que ser derramado. Então, isso daqui acontecia para que houvesse aqui, para que pudesse haver esse culto aqui nesse lugar, aqui aonde ele estava instalado. Outra coisa interessante era que esse tabernáculo, quando ele foi criado por Moisés ali no deserto, era um tabernáculo móvel, né? Então, esse tabernáculo era móvel, ele saía, ele não ficava ali naquele lugar, ele sempre tinha que ser desmontado e levado de um lugar para o outro. Mas, porém, Cristo não. Né? Cristo não, o tabernáculo onde ele se encontra, ou o santuário onde ele se encontra, é um santuário eterno, é um santuário que não sai de lá, ele continua lá eternamente. Mas vamos lá, para nós falarmos aqui do culto da nova aliança, a eficácia do culto na nova aliança. Vamos ler aqui o segundo tópico, uma redenção eterna. A diferença entre o culto da antiga aliança e da nova aliança pode ser vista no contraste entre ambas as alianças, quanto à eficácia do sacrifício efetuado no contexto de cada uma, sobre a eficácia de redenção operada por Cristo. O autor diz ir muito além do antigo culto. No texto de Hebreus 9, a palavra redenção, traduzida o termo grego litroses, que significa resgate, com o sentido de libertação mediante o pagamento de um preço. Enquanto o culto levítico, com seus rituais, produzia apenas pureza cerimonial, o sacrifício de Cristo operou a redenção eterna. Então olha só que coisa maravilhosa. Enquanto toda essa parafernália aqui, todos esses utensílios, ele apenas trazia uma purificação, né? Tanto do sumo sacerdote como do sacerdote, havia apenas uma purificação. Porém, eles continuavam, após a saída do tabernáculo, a saída daquele lugar, ele continuava pecando, ele continuava com o seu pecado. Então, apenas cobria aquele pecado. Mas, porém, o ano inteiro ele continuava cometendo os mesmos pecados. Porém, não, o sacrifício de Jesus, né? Esse sacrifício de Jesus, ou esse
culto a qual Jesus prestou aqui ao Pai, né, com o seu próprio sangue, ele remiu os nossos pecados, ele tirou, porque remissão é arrancar, não é apenas limpar, não é apenas purificar, era arrancar o nosso pecado. Então Jesus, ele fez isso, ele tirou o nosso pecado. Vamos lá, olha só, adoração na nova aliança. Vamos aqui no significado, aí eu já passo aqui e nós já encerramos. Adoração na nova aliança. A primeira adoração aqui na nova aliança, a leitura das Escrituras, né? Então a leitura das Escrituras, ela está baseada aqui na adoração na nova aliança, porque nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 13, aonde fala a respeito disso. Vamos lá rapidinho, 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. 1 Timóteo 4,13. Acompanha conosco aqui, que diz assim, ó. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então, essa parte aqui da adoração, né, da leitura das Escrituras, não é apenas uma leitura superficial, não é apenas você ler um livro, não, ela faz parte de uma adoração, ela faz parte de um culto, né? É uma adoração ao dono, àquele que inspirou as Escrituras. Então a leitura das Escrituras, ela faz parte da adoração a Deus, porque ela é inspirada por Deus. Segundo, a oração, Atos 2, verso 42. Então a oração, ela também faz parte, sendo que Jesus, ele sempre ensinou os seus discípulos a orar. Jesus, ele orava muitas vezes. Então Jesus, ele passou muitas vezes orando ali, né? Então a oração, ela é a adoração a Deus, ela é a forma de você dialogar com Deus, é um diálogo, né? É uma adoração em forma de diálogo com Deus. Terceiro, nos cânticos de louvor, Efésios 5, verso 19. Vamos lá, Efésios 5, 19, para ver o que o texto nos diz aqui. Efésios 5, verso 19, que vai dizer assim, verso 19, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então olha só que coisa maravilhosa, o cântico, ele também faz parte da adoração, né? Sabemos que lá no antigo templo, né, depois do tabernáculo móvel, se torna também quando Salomão, ele cria ali, ou ele constrói, né, pelas suas mãos, aquele templo santo, suntuoso ali, para receber ali o próprio Deus, né? Havia ali, né, a parte ali dos que fazia o seu canto ali, né, dos levitas que cantavam ou adoravam a Deus em forma de canto. Quarto, e com a entrega das ofertas, 1 Coríntios capítulo 16, verso de número 12. Então, olha só, a ofertar a Deus não é apenas você, ou dizimar e ofertar, não é apenas você entregar algo, simplesmente você entregar algo, não. É você prestar um culto de adoração a Deus com os seus dízimos, as suas ofertas. Isso é o que? É uma obrigação? Não. Isso é um... Então a oferta, os dízimos e as ofertas, ela é uma parte do culto, né? Ela é uma parte do culto que é voluntário. Me faz lembrar quando Jesus, ele chega com seus discípulos ali, aonde eles estavam adorando a Deus ali com as suas ofertas, ali naquele lugar aonde se colocava aquela caixa, né, que eles colocavam ali os seus dízimos e as suas ofertas. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos se eles sabiam quem tinha ofertado mais. Aí, logicamente, que os discípulos imaginou que foi aqueles escribas, fariseus, né, saduceus, que colocavam os seus bens de forma para mostrar para todo mundo que eles tinham e ia colocando ali. Mas, porém, Jesus falou que tinha sido aquela viúva ou aquela mulher que tinha colocado aquela moedinha que quase não tinha valor. Mas, porém, não tinha valor para eles que tinha muito. Porém, para Jesus, o ato voluntário que ela fez foi o que
teve valor para Jesus, porque a ofertar, dizimar e ofertar é um ato de gratidão, né? É um ato de gratidão e um ato de adoração. Então, quando nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas, devemos entregar não obrigatoriamente ou não querendo algo em troca, mas vamos prestar um culto, vamos entregar prestando um culto de louvor e de agradecimento a Deus. Vamos lá, há 3 princípios aí, ou 3 tipos de adoração aqui, né, que nós podemos encontrar aqui na antiga aliança e também na nova aliança. Olha só, a antiga aliança havia o pátio, né? Então, para você compreender, esse pátio ele trazia um símbolo de uma adoração, né? Ou quando você estava apenas ali no pátio, aquela adoração simbolizava uma adoração monótona, né? Uma adoração que não tinha tantos objetivos, ou que não tinha objetivo, estava ali no pátio, estava ali sem objetivo. Tanto fazia o que eles estavam fazendo ali, porque ele sabia que tinha pessoas que iriam além daquele lugar. Porém, olha só, a segunda adoração aqui é no lugar santo. Então a primeira adoração é uma adoração monótona, né, que é no pátio. A segunda adoração no lugar santo é uma adoração que já tem um certo propósito. Então aqueles que entravam ali no lugar santo, eles já entravam com um propósito. Qual era o propósito? De adorar a Deus. Então o propósito deles era de entrar no lugar santo para adorar a Deus, para levar a sua adoração a Deus. Terceiro, adoração no Santo do Santo. Olha só, é aquela oração que já chegou no Espírito, ou a oração respondida. Então, olha só, santo lugar, né? A oração com propósito, Santo do Santo, a oração, aquela oração no Espírito, ou aquela adoração no Espírito, aquela adoração que já foi respondida, porque de entrar na presença de Deus é uma oração que já foi respondida, porque a presença de Deus estava ali, né? Vamos lá, segundo aqui, a habitação do Senhor. Olha só, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Está lá em Atos capítulo 17, verso 24 e 25. Então Deus aqui, né, a presença de Deus, ela se fazia, a Shekinah de Deus, ela se fazia presente aqui, mas isso também significava algo, trazia um significado. Por que isso? Porque isso aqui simbolizava o que Deus tem feito hoje. O próprio Deus não habita mais no templo. Deus não habita no templo. A presença de Deus não está mais nesse templo. A Shekinah de Deus não desce mais no propiciatório, porque isso não existe mais. A Arca da Aliança não existe mais. O que existe agora é um templo espiritual que somos nós. Então aqui é um símbolo ou um significado de algo que Deus já tinha criado, que somos nós. Então esse acesso aqui, ó, esse acesso quando Jesus aqui morreu e ressuscitou, isso daqui, ó, que era um lugar, né, era uma separação que separava, o santo lugar era separado desse lugar aqui, ó, foi aberto. Então quando Jesus morreu e ressuscitou, isso aqui foi aberto, né? Esse lugar santo, ele agora tem uma passagem direta, né? E isso daqui também, esse lugar santo também, não ficou somente a separação aqui. Isso daqui também foi aberto. Isso daqui, ó, agora não existe mais. Esse impedimento que impedia que o povo adentrasse para dentro do santuário, não existe mais. Não existe mais um culto no pátio. Esse culto no pátio não existe mais. Agora o culto é dentro. Agora o culto é dentro. Mas é dentro das paredes? Não. O culto é dentro de nós. Porque nós somos agora o templo do Espírito. Porque o Espírito habita em nós. Olha só. Deus, ele habitou ali. Quando Deus apareceu a Moisés, Deus apareceu no monte, né? Deus apareceu no monte, mas Deus não queria ficar apenas ali no monte. Deus queria um particular com o povo. Deus, ele desce agora no santuário, ou no Santo dos Santos. Manda Moisés construir. Ele desce no Santo dos Santos. Porém, isso daqui também não estava bom. Deus não estava tendo contato com o povo.
A presença de Deus não chegava a todo mundo, passava por um representante, mas Deus queria se relacionar com toda a tribo de Israel e todos. Porém, quando Deus enviou seu filho ao mundo para morrer, isso daqui, esse impedimento ele caiu. Agora, nós temos livre acesso de entrar na presença de Deus porque Cristo nos deu, Cristo quebrou essa barreira. Então Cristo ele veio, tirou essa barreira que impedia. Esse véu que impedia a presença de Deus foi rasgado, foi cortado de alto a baixo quando Jesus subiu na cruz. Então olha só, esse lugar feito por mão de homens, Deus não habita, Deus habita em nós. Por quê? Porque nós não fomos feitos por mãos de homens, nós fomos feitos pela mão de Deus. Por que Deus habita em nós? Porque nós somos feituras dele, nós fomos feitos pela mão dele. Lugar de culto, olha só, o tabernáculo era o lugar de culto na antiga aliança. Segundo, no local de culto havia alguns utensílios. Terceiro, no decorrer do culto havia serviço sagrado. Então olha só, hoje nós temos o santuário. Hoje nós temos um santuário, nós temos um lugar de culto, mas nós somos o santuário. Nós temos o lugar de culto, mas nós somos o santuário. O local havia alguns utensílios, sim, havia alguns utensílios. Hoje nós não dependemos mais de utensílios para adorar a Deus, porque o nosso culto, passando para cá agora, é adorar aos pés da cruz. Então nós não necessitamos mais de utensílios, nós adoramos agora aos pés de Cristo. Por quê? Porque olha só, Cristo ele quer um culto racional. Ele quer um culto que o ser que vai adorar a Deus, ele saiba, ele tenha consciência, ele saiba o que ele está fazendo, ele está adorando a Deus em espírito e em verdade, né? Um culto racional, Romanos capítulo 12, verso 1. Olha só, os braços, isso daqui é a cabeça, culto racional. Os braços simboliza ajuda. Simboliza a ajuda que Jesus está nos dando, ou o nosso serviço, aquilo que nós fazemos. O nosso serviço hoje, o nosso serviço hoje é ir por todo mundo. O serviço que era aqui era ficar aqui no santuário, era feito aqui no santuário, mas não, Jesus chamou nós para sair do santuário. A igreja é sair do santuário. Então, os braços é para ajudar, a que nós viemos se levantar, sair do comodismo, ou sair do lugar ali, sair do templo, ir para fora, ajudar aquele que precisa de ajuda. O coração aqui, o coração, ele simboliza o amor. O amor de Cristo, o amor de Deus para conosco e o amor de nós para com o próximo. Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mateus capítulo 22, verso 34 vai falar isso, a respeito do nosso amor que nós temos que ter com o próximo. De Deus nos amou e nós devemos amar o próximo. Os pés aqui, os pés direção ao caminho. Então nós precisamos de direcionamento, nós precisamos de ser direcionado. Não é alguém direcionar ou alguém ir por nós, não, nós temos que ir. Olha só, o culto na nova aliança não carece de ritos ou sacrifícios, mas um coração puro e um espírito reto. Então, não precisa mais de rituais, não precisa mais de derramamento de sangue de animal, não precisa mais de uma purificação de uma pia, não precisa mais de queimar incenso num lugar de fazer ali o sacrifício, um altar de incenso ou um candelabro para acender a luz. Não, o próprio Espírito Santo ele é a luz, A própria palavra é luz para o nosso caminho. Luz para o nosso caminho é a palavra de Deus, E lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Então, para nós encerrarmos, olha só, como Cristo
com Cristo, o culto a Deus passou a ter uma glória maior do que no antigo pacto, pois ele substituiu os símbolos rituais pela realidade da verdadeira adoração. Então isso daqui foi substituído pelo verdadeiro pacto. Cristo ele cumpriu esse pacto ou essa aliança no seu sangue, derramou o seu sangue por nós aqui. Amém? Então, para nós encerrarmos, vamos aqui à nossa conclusão. A nossa conclusão vai dizer assim: o autor conseguiu seu objetivo ao constatar a adoração na antiga e na nova aliança. A adoração antiga era terrena, imperfeita, transitória, incompleta. Por outro lado, a adoração no novo pacto se firma em princípios celestiais, eternos e perfeitos. Não há, pois, como adorar a Deus de uma forma agradável, tomando por base os rudimentos dessa dimensão terrena. Nossa adoração é superior porque o nosso Senhor encontra-se entronizado acima dos anjos. Olha só que coisa maravilhosa, né? Para adoração, Deus, o próprio Jesus, ele deu ali, ele mostrou uma forma correta. Você quer agradar a Deus? Você quer adorar a Deus? Você quer que a sua oração seja respondida? Entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto, porque Ele vai te ouvir. Então essa é a forma da nossa adoração chegar até a Deus. Então desde já agradeço a todos, que vocês continuem conosco aí. Não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de continuar nos ajudando aí, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Amém.